Hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, uma coisa extremamente necessária quando a gente está falando sobre empreender a si mesmo. Mais um pouco da degustação da mentoria Pequenos Passos, que é para a gente olhar para como a gente sustenta esse processo de vir a ser, de olhar para dentro e expor para os outros quem a gente é. É um processo e exige muita autoconfiança, porque a gente vai se colocar num lugar em que a gente é vulnerável, a gente vai se limitar, colocar barreiras, mas na verdade são barreiras positivas para a gente conseguir se colocar diante aos outros como nós mesmos. Então, eu vou chamar uma pessoa que acredito que vai ajudar muito vocês, que é a Mariana Narraz, que ela também fez parte da primeira turma da mentoria Pequenos Passos, quando ainda era presencial, quando era um piloto do que eu estava querendo fazer. E ela, além de estar na mentoria e contar um pouco para vocês, ela trabalha com autoconhecimento e é uma chave para a gente olhar para a autoconfiança. Então, ela tem bastante coisa para compartilhar. Então, vamos lá. Vamos chamar ela aqui. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bom, Lela? Que delícia estar aqui com você Tudo. hoje. Muito Obrigada por bom. ter aceitado. Tá. Aqui tem uma pessoa perguntando quando foi a primeira turma? A primeira turma do Pequenos Passos foi 2017, 18, 17, eu acho. Acho que 17, é. Acho que já Foi faz um... pós-Carnaval 2017. E de lá para cá passou um tempão, né, Mário? Um monte de Passaram-se coisa 3 anos. aconteceu, né? Sim, eu estava num processo muito de mudar a forma com que eu compartilhava. Eu queria expandir, né? Eu sentia que estava na hora de falar para mais pessoas. E como Uhum. uma boa canceriana, aquariana, que vive mais aqui nesse universo superior do que na Terra, eu precisava ancorar essa energia e esse conhecimento. E a Lela foi assim um divisor de águas para mim. Esse grupo me trouxe muita clareza. Mais ou menos eu tinha, mas ela me trouxe estrutura, sabe? A estrutura que eu precisava para ir, né? Para ir embora. E foi muito importante esse grupo. Guardo ele com muito carinho, guardo as Ai, meninas que com legal. muito carinho também no meu coração. Foi muito bom para mim também esse começo. Para começar a nossa conversa, eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, porque eu acho que você, além de naquele momento estar num processo de mudança, você fez muitas mudanças na sua vida já. Muitas, Profissionalmente falando, assim, várias transformações, né? Então, se sim. você puder passar assim um pouco da sua trajetória, seria legal para entender. Eu sou arquiteta de formação, né? Eu trabalhei 10 anos com arquitetura, exercendo a arquitetura em grandes escritórios mais corporativos que lidavam com imobiliário, projetos assim de grandes empreendimentos. E eu tinha uma carreira muito boa, assim, né? Eu não tinha do que reclamar. Mas eu sempre tive essa voz interna, né? Que de alguma forma ela sussurrava no meu ouvido, ainda não é isso, ainda não é isso, não é para isso que você veio. Então, como que isso se refletia para uma pessoa que ainda estava inconsciente, né, do seu lugar no mundo e dos recursos que tinham? Eu tinha muita inquietude, né? Então, assim, eu estava arquiteta, mas eu não me sentia arquiteta. Era como se eu precisasse estar sempre em transição, em mudança.
E só que quando a gente não tem muita clareza ainda, né? E por isso que até eu acho que eu trabalho com autoconhecimento, porque eu acho que a clareza e o autoconhecimento, o entendimento desses sinais e de quem nós somos é fundamental Sim. para a gente realmente conseguir ajustar a rota e ler os sinais, né, que a vida vai trazendo para a gente. Essa inquietude, ela acaba, quando a gente não sabe, se refletindo como uma insatisfação, como uma confusão, como uma depressão, porque a gente não, sabe, você está desajustado no mundo, você não está, é como se você tivesse que fazer alguma coisa que você não está e você não faz a menor ideia do que você tem que fazer. E Então, você passou por esses momentos eu passei de, por sei esse lá, momento. depressão, de algum Passei momento quando assim? eu estava trabalhando com arquitetura no ápice da carreira, eu estava em Nova York, tocando um projeto na Quinta Avenida, era uma coisa muito bacana e se a gente for pensar com um status ganhando em dólar, e aí você fala, uau, né? Como que você pode reclamar do que você tem? E eu olhava para tudo aquilo e eu falava, uau, né? Tá tudo checklist da vida. Eu gosto, adoro falar essa frase. Sabe quando a gente vai ticando as coisas que a gente tem que conquistar na vida, Sim. né? Profissão, carreira, família, saúde, relação, né? E tava tudo ticado. Mas de alguma forma eu estava desequilibrada, eu não estava feliz. E então eu entrei realmente numa depressão, porque eu tinha muita culpa de me sentir assim, né? Como que Deus te dá tudo e você não está feliz? Como que você tem tudo e não está feliz? Então, na época eu fazia terapia, né, junguiana, que eu fiz durante muitos anos. E a terapia junguiana me dava muito panorama, me dava muita ideia, né, das coisas que estavam meio desequilibradas na minha vida. Eu tinha muito autoconhecimento da minha história, das minhas questões, dos meus gatilhos emocionais, mas eu não transformava nada. Eu não conseguia chegar nesse lugar que eu estava buscando. Uhum. E foi quando eu cheguei nesse lugar de falar, chega, não aguento mais viver assim, eu não quero mais viver assim. Onde está essa tal dessa felicidade que todo mundo busca e ninguém consegue? A sensação que tem quando a pessoa alcançou não é mais aquilo. Quando Parece que eu tô lá, mas não tá. você chega no objeto da sua felicidade, de repente vai assim, puf, já se fala assim, nossa, cadê? Aí eu já vou buscar outra coisa, É. né? E assim, a mente humana, o ser humano, e na realidade eu queria me entender, né? Eu acho que minha busca toda começou porque eu precisava entender que raios que tinha aqui que não me permitia estar, né? Estar mesmo onde realmente eu deveria estar, né? Então, nesse momento, eu acho que muito por conta da minha terapia junguiana, eu tive um insight. Eu sabia que eu tinha que. Porque eu pensei assim, já que o universo me dá tudo, né? O universo me dá, o universo me dá, financeiramente me dá, família, tudo, e eu não estou feliz, eu falei, eu acho que é hora de eu começar a dar. Acho que eu preciso mudar o fluxo do universo, mudar o fluxo da coisa, porque eu acho que desse jeito não está funcionando. Talvez eu esteja precisando contribuir. E naquela época, né, isso fazem 20 anos atrás, quando a gente pensa em contribuir, a gente pensa em trabalho voluntário, né? Pelo menos eu, na minha ainda Muita gente ainda agora ingenuidade, pensa assim, né? Ai, propósito, tal, sentido só no terceiro setor. acha que é terceiro setor, e eu tinha certeza que eu tinha que trabalhar no terceiro setor. Então, eu tive esse chamado de trabalhar na PAI, com crianças especiais, não sei porquê, foi um chamado. E eu fui, bati lá na porta e falei, eu quero trabalhar, me arruma um trabalho. E aí eu fui trabalhar, logo depois me chamaram, eu fui ser voluntária, fui ser assistente de classe com crianças de mais ou menos de 7 a 10 anos. E eu comecei a trabalhar como assistente de classe com crianças especiais. E aquela experiência para mim, ao longo dos meses, foi mudando a minha perspectiva de mundo. Eu não sei explicar o quê, porque em teoria, né, não muda. Você está ajudando, mas assim era quando eu saía de lá, né, eu entrava um pouco antes das 7, saía às 11, 11h10. Quando eu saía para pegar o carro para ir em direção ao escritório, né, de arquitetura, para continuar trabalhando, era como se assim o céu tivesse mais azul, a cor das árvores, eu via o brilho do sol, e eu olhava e falava, tem algum trem aí bem diferente, o que aconteceu aí, né,
que mudou em mim? Isso me despertou muita curiosidade. Eu acho que foi isso que me trouxe esse impulso de falar, uau, tem tão mais dentro de você, né? A sua mente, a maneira com que a gente se relaciona com o nosso entorno, a maneira com que a gente É interage tudo aqui dentro. é muito é muito mais amplo do que você imagina. E foi nesse momento, foi esse insight que falou, vai fazer psicologia. Então, logo depois eu já prestei faculdade de psicologia, entrei na faculdade de psicologia, não abandonei ainda, por isso que a gente está falando de transição, né? Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu não queria clinicar, nunca pensei em ser psicóloga. Na verdade, até hoje eu continuo não pensando em ser psicóloga. Eu queria me conhecer. Toda a minha mudança foi muito movida por um desejo profundo de estar em conexão comigo, de encontrar o meu eixo, de encontrar a minha verdade, de ter clareza do meu lugar no mundo, né? Eu sempre tive uma necessidade de estar em conexão com Deus, que eu nunca tive até essa época, né? Eu venho de uma família muito católica, com uma mãe muito religiosa, que frequentava igreja, assim, toda essa estrutura da igreja nunca fez sentido para mim. Então, eu estava Para muito mim também não. disgustada, porque, assim, a minha relação com o divino, ela estava limitada a Sim. uma estrutura, né? Então, eu precisava me reconectar e descobrir quem é Deus, apertar a mão dele. Eu sempre tive esse desejo de sentir Deus perto de mim. Não em uma oração, né? Mas literal, né? Literal. É, o mundo invisível, algo maior do que nós, que é divino, que não é necessariamente um homem que vai te dar a mão, mas é essa energia que, de alguma forma, está fazendo alguma coisa por você que você não vê, mas que você compreende que você está amparada, né? Sim. E aí, enfim, a faculdade de psicologia, né? Eu acho que quando a gente faz qualquer movimento na nossa vida, né? O tempo todo que a gente está fazendo escolhas. Cada escolha é efeito borboleta. Cada escolha, ela catapulta Sim. num universo de outras possibilidades. A gente vai abrindo cada vez mais o leque de escolhas e de opções e vai trazendo e reverberando com pessoas que estão alinhadas a essa energia. E a faculdade de psicologia acabou mudando um pouquinho a maneira das coisas que eu buscava e tudo mais. E eu tive um encontro com algumas mulheres através de um programa que na época era porque assim nesse meio do caminho eu me casei, nesse meio do caminho eu tive o primeiro filho, tranquei a faculdade, aí voltei, mudei de negócio, aí eu fiz uma primeira transição de carreira, né? Ainda fazendo faculdade de psicologia, quando eu me casei, eu já tinha certeza que a arquitetura não era mais. Então, o meu marido trabalha com moda e a gente teve ideia de montar um negócio ligado ao ramo da moda, importar jeans e montar uma loja, enfim. Eu tive essa loja por 4 anos e meio. Eu montei a estrutura, o projeto da loja foi o último projeto de arquitetura que eu fiz, foi a minha despedida. E eu fiquei com essa loja que, na época que eu me casei, o que eu queria era autonomia, eu queria recurso financeiro, uma independência financeira, e eu queria tempo. Eu queria tempo para continuar, né, investindo em mim, e eu queria tempo porque eu sabia que logo que eu casasse eu já ia querer ter um filho. E ela me deu tudo isso, peças e receberás. É simples assim, é por incrível que pareça, assim, eu acredito muito nisso. E aí, esse meu período de transição, onde eu trabalhei com moda, eu gerenciava equipe, eu via coleção, eu pude ter muito contato com pessoas, né? E eu entendi que o meu lugar no mundo era facilitar pessoas também, eu senti essa minha veia de compartilhar, de dividir, né? Porque eu tinha muito desejo, pode parecer, né, altruísta, mas assim, de compartilhar o que a gente ganhava com os vendedores, de falar, vocês fazem a sua parte, a gente tem que compartilhar. Enfim, na época eu não tinha um sócio muito aberto, tanta abertura, assim, tanta troca. Então, eu comecei a entrar muito em conflito direto com ele, porque ele vinha de mercado financeiro, com uma visão muito mais financeira, muito mais rígida, Que e eu com negócio. uma visão muito humana, né?
Então, depois de 4 anos e meio, depois de ter o primeiro filho, eu estava grávida do meu segundo filho, eu decidi sair da sociedade, porque aquilo não estava me fazendo bem, né? Eu chegava triste em casa. E aí foi o ano sabático. Então, deixa eu só, assim, colocar em termos processuais o que está acontecendo, assim. A Mari está trazendo a história dela e a transição, ela é um processo cíclico. Então, naquele momento em que ela queria ter tempo, autonomia e investimento para continuar olhando para si, independência financeira, ela montou uma loja de moda que, na verdade, não tinha nada a ver com arquitetura ou mesmo com o autoconhecimento. Era algo que estava proporcionando aquilo que estava incomodando ela no ciclo anterior. Não é isso, Mari? E sim, aí, depois que aquele processo, aquela necessidade cessa, vem uma outra. E sim. aí é um outro ciclo de transição. Então, assim, é interminável esse processo. Eu acho até interessante que isso, muito a numerologia e a astrologia me trouxeram isso, e o autoconhecimento me trouxe isso, né? Se a gente pensar num dos princípios herméticos, é que a vida é feita de ciclos, né? E que a gente são pequenos ciclos e grandes ciclos. Pequenos ciclos, quando a gente para pensar assim, nossa, eu estou numa fase que eu estou super em conexão, onde tudo está fluindo, onde realmente eu adentrei o fluxo do universo, as coisas chegam até mim, e de repente parece que a gente faz assim, ó, bum! Acontece alguma coisa que cai a nossa energia vital, a gente não se conecta mais, parece que tudo fica engripado, as coisas não vão, as coisas não andam. Então, assim, a vida é feita de ciclos. E a minha mãe, ela falava muito para mim, ela falava, Mariana, você nunca termina o que você começa. Você começa a fazer balé, de repente você quer fazer equitação, aí depois você quer fazer nado sincronizado, daí você quer fazer piano. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa da vida, sabe? Eu sou muito curiosa pela vida, assim. Eu tenho, né? Parece que eu quero viver todas as vidas em uma só e fazer um monte de coisa. E eu acho que a gente tem que pensar na vida como um todo como experiências que a gente vai passando, né? E essa voz da minha mãe acabava ecoando dentro de mim como uma coisa assim: eu não levo a vida a sério, eu não sou responsável, eu não sou persistente, eu não tenho resiliência. E me colocava num lugar de muita insegurança quanto à minha potencialidade, né? E realmente eu fui fazendo alguns ciclos de 4 em 4 anos. No meu primeiro escritório de arquitetura que eu entrei, eu fiquei 4 anos. Depois eu mudei para outro escritório, fiquei 4 anos. Depois eu fui para a loja, fiquei mais 4 anos e meio, quase 5. E eu tive E como esse é que você ciclo. fazia para lidar com essas vozes da sua mãe e essa insegurança para conseguir ir além apesar dela? O que você fazia? Então, né, acho que muito do que eu faço hoje é tentar encurtar o caminho que eu fiz, né, e facilitar para as pessoas não terem que passar pelos perrengues que eu passei. Porque, assim, foram 20 anos, mas foram 20 anos de muita luta interna, muitos altos e baixos baixos, e altos muito altos, mas baixos baixos, entendeu? Da gente realmente ter insegurança, da gente realmente não estar no nosso centro, no nosso eixo. E acho que muito de eu fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com desenvolvimento de pessoas, trabalhar com desenvolvimento pessoal e expansão de consciência no sentido de levar para as pessoas, despertar nelas todos os recursos que elas têm enquanto seres humanos, né? Que quando vão atrás da sua essência, do teu cerne, do teu eixo, né? Entendendo todas as dinâmicas internas da mente, entendendo como sua mente funciona, entendendo como seu sistema biológico funciona, que a gente tem uma biologia do corpo que é muito forte, que é o nosso instinto de defesa, que é o nosso cérebro reptiliano, que é a nossa parte mais instintiva, que muitas vezes coloca a gente como refém de nós mesmos, né? E num lugar realmente de estar refém mesmo, de você se desesperar, de você entrar em pânico, de você não saber o que fazer, de você perder essa esperança, de você não ver mais futuro. Mas isso são gatilhos de medo, né? Que a gente E tem. como lidar?
que pode Eu fazer? acredito O que você que, fez, Natália? né? Então, eu acho que, né, cada um vem com algumas ferramentas, né? Deus manda umas ferramentinhas para a gente poder chegar onde a gente tem que chegar para então poder contribuir. E acho que uma das ferramentas que Deus me mandou foi uma escuta interna muito grande. Sabe, eu não conseguia ficar em um lugar onde eu não estivesse feliz. Eu não conseguia permanecer na na dor, sabe? Ah, não tá bom esse trabalho, mas eu não vou mudar porque eu não tô afim de fazer a mudança, porque eu tenho medo de não dar certo. E eu sempre fui além do meu medo. Acho que talvez coragem, eu vim com esse chipzinho de coragem, porque eu ia assim mesmo. Eu tava em pânico, a coisa não tava boa, mas assim, eu não me permitia ficar muito tempo aonde eu tava, se daquele lugar tinha essa voz que ainda falava: "Ai, não fica aí, sai, Eu sai, gosto sai", de sabe? usar o termo da curiosidade, assim, nesses momentos, né? Como seria se eu tivesse em outro lugar? Que Uhum. não esse que está me doendo, que está me angustiando. Como seria se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente ali? E aí, com essa busca pela curiosidade, fazer essa mudança ou seguir com coragem, seguir apesar do medo, mas sem um lugar de, ai, é, é 8 ou 80, assim, sabe? Eu Ou eu acho que saio ou se eu preciso ter pudesse sucesso imediato. dar uma dica, né? E uma coisa que eu acho que me veio agora muito forte é uma das lições do curso em Milagres que eu estudo já há muito tempo. E o curso em Milagres está muito, ele traz muito a importância da gente ficar num lugar de não saber, né? Da gente aprender a estar confortável neste lugar de não saber o que vai ser amanhã. Eu ainda Em não estado sei de que cara vai suspensão. ter este negócio que eu estou abrindo, mas eu sinto ele dentro de mim. Porque o que é a gente aprender a trabalhar na quarta dimensão, na quinta dimensão? O que significa a gente aprender a criar e co-criar a nossa realidade? É a gente não mais criar com a mente, mas a gente criar com o sentir, a gente criar com o coração, eu sei que tem um lugar para mim. Eu vejo que eu vou exercer minha função de uma forma mais ampla, usando esse dom. Eu sei que eu vou poder trabalhar fazendo isso, mas eu não sei que cara vai ter isso ainda. Eu ainda não conheço a estrutura, não conheço a forma. Mas seguir por aqui, ser guiado aqui, né? E não Ser, racionalmente do melhor mas caminho. não é só ser guiado, é você confiar. Você confiar no invisível. Se você sente e teu coração visualizou, mas você ainda não consegue trazer para a estrutura, para a forma, porque a forma que muitas vezes o nosso coração vislumbra é uma forma que está num futuro muito distante. Ele ainda não se materializou. E é difícil para a gente ver no aqui, o agora, isso pronto. Então, assim, é a gente continuar com a certeza de que esse meu lugar está guardado para mim, o meu lugar no mundo, Sim. onde eu sou minha máxima potência, onde eu vou exercer e fluir através do fluxo de prosperidade, de abundância, de felicidade, de gerar recursos para os outros, de gerar coisa boa para os outros, de gerar coisa boa para mim, isso é possível. Só que É, eu preciso ajustar, né? Você até tem ajuste você fala bússola, eu falo GPS interno, né? Eu falo, a gente tem que alinhar para colocar a nossa vida na direção desse lugar que o nosso coração sabe. E muitas vezes sim. qual é o meu primeiro passo, né? O que eu posso fazer hoje na direção desse meu sonho, na direção disso que eu estou buscando. E eu acho Não, que eu gosto de falar que planejamento a médio prazo não adianta quando a gente está nesse lugar. sim, Em busca do que faz sentido a partir do coração, ficar planejando racionalmente esse processo torna rígido. E o próximo passo é o efeito borboleta, né? Uma escolha leva a outro cenário por completo que vai te dar a oportunidade de uma outra escolha. Agora, se agora você quer escolher o terceiro passo, pode ser que você não tenha todas as cartas na mesa ainda para saber todas as outras coisas que podem surgir a partir do primeiro passo, né? sim. Então, é, é um processo de criação que exige uma insegurança racional
para confiar nesse invisível. Eu mesma estou passando por esse processo agora e eu acho que todos nós continuamos passando a partir do momento que a gente entende que é assim. E principalmente, Sempre... a gente também precisa acolher essa impermanência. A gente não vai fazer o que a gente está fazendo hoje para o resto da vida. Hoje, meu negócio está estruturado, vamos dizer assim. Hoje eu tenho uma estrutura, mas eu tenho plena convicção de que, sabe, daqui a alguns anos eu não vou estar fazendo o que eu estou fazendo no formato que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, e está tudo certo. E a própria vida coloca isso, né? Eu lembro quando eu cheguei na 10ª turma do Travessia e o próprio programa começou a esvaziar. Uhum. E as pessoas começaram a pedir outros formatos e tal, e aí eu transformei ele para o online, para não morrer. As outras pessoas conseguiram adquirir isso de outros lugares do mundo. E aí quando a gente entra nesse lugar do sentir, tá bom, então o que o universo está querendo que eu faça? Como que eu vou alinhar aquilo que eu quero com aquilo que estão me pedindo? Uhum. E aí buscando o melhor caminho, né? Agora a Casa Core está em transformação. A gente está mudando de nome, a gente está mudando de formato. E isso gera uma insegurança, assim, porque é um desconhecido. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho plena convicção de que esse outro jeito pode ajudar mais, apesar de não saber fazer direito, nem ter a estrutura para fazer. Só que eu sei que eu preciso colocar isso, não só para mim, mas para outras mulheres terem o apoio que elas precisam para ter um encontro com a sua própria natureza. Porque é esse alinhamento que a gente precisa no final das contas, né? E eu lembro que uma coisa que me ajudou muito lá em 2013, quando eu estava nesse processo de sair do armário, e não mais só empreender com outras pessoas, mas, em primeiro lugar, me posicionar, me expor como pessoa, que eu usava muito uma invocação, que eu falava assim, de manhã, eu visualizava como eu estava e eu me via um pouco fora do eixo, e eu falava, encaixe de si mesmo. Quero me encaixar. E aí eu visualizava esse processo de buscar o pensar, o sentir e o agir de forma alinhada. Então, acho que tem várias formas da gente chamar isso, invocar isso, né? Para a gente, se você acha que não é ainda algo natural, começa a fazer essas visualizações, a entrar em contato com pequenas formas de arriscar, de entrar num lugar desconhecido, para ir provocando e fortalecendo esse lugar do não saber, né? Porque esse não saber, ele é a vida, né? A vida não é feita de certezas. E esse caminho, ele precisa ser, a gente precisa achar a segurança a partir de um lugar inseguro, instável. E assim, né, a nossa mente muitas vezes leva a gente para lugares muito sombrios, né? Porque quando a gente entra, quando a gente tá, a nossa mente ela foi criada para trabalhar num sistema de familiaridade, né? Para ir buscar aquilo que é familiar, aquilo que é conhecido, aquilo que eu já sei como vai fazer, eu já visualizei esse projeto vai dar certo, e aí eu vou, né? A gente é ensinado a pôr um pezinho e tirar o pezinho dessa pedrinha só quando você estiver bem apoiado na outra pedra, para você não cair, né? Então, de alguma forma, a gente foi ensinado a trabalhar só no universo visível, né? A gente não sabe ainda e a gente está aprendendo como ser humano a realmente começar a trabalhar e entender que a gente pode confiar no universo invisível, né? E que o que é o nosso universo visível e concreto? É a nossa mente, né? Então, assim, a nossa mente racional, né? As nossas opiniões, os nossos pontos de vista, o que eu acredito, o que eu sei que vai dar, o que eu acho que não vai dar. A mente o tempo todo está trazendo algum significado para o mundo que a gente está vendo, de acordo com as suas referências, com as suas experiências, com seus aprendizados, né? De um passado que já aconteceu, né? Então, uma das brincadeiras que eu faço comigo e que eu uso
é assim, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu estou entrando com o curso Milagres de novo, porque eu dou significado para tudo que eu vejo. Então, quando eu estou num momento em que, nossa, isso não deu certo, eu falo, o que que eu não estou vendo disso? Porque eu não estou vendo a grande figura, com certeza. Então, como que eu posso estar certa sobre o que eu estou vendo, que a coisa não está dando certo, que não é por aqui, que eu estou errada, que não vai dar... Né? Quando a gente vem com esse auto-boicote, né, não deu, ou alguma autocrítica, né, eu tenho que estar errada sobre o que eu estou vendo. É outra coisa que nunca ensinaram a gente, né? Ah, você não É o pode estar errada, questionamento, você né? tem que sempre justificar, porque a gente sempre faz a coisa achando que está certo. Então, a gente sempre tem uma justificativa com base no nosso repertório para justificar aquela nossa ação, nossa atitude e o nosso ponto de vista também, mesmo que ele seja uma autocrítica, um autojulgamento ou um julgamento do outro. Então, uma outra coisa que eu uso bastante também é falar, eu tenho que estar errada sobre o que eu estou vendo. Né? Quando a gente está naquele lugar né, de se transformar refém de nós mesmas, né? Eu tenho que estar Sim. errada sobre isso que eu estou vendo. Porque pensa comigo, se só eu enxergo o mundo no ângulo que eu estou vendo, com o jeito que eu estou vendo, com as experiências de vida que eu tenho, com as referências de mundo que eu adquiri, com os meus pontos de vista, né? E ninguém mais pode ocupar esse lugar que eu estou, ele é subjetivo, individual e intransferível, né? Se só eu vejo o mundo e isso que está acontecendo dessa forma, como que eu posso estar certa sobre o que eu estou vendo? Então, eu tenho que estar errada sobre o que eu estou vendo. Existe uma outra forma. E aí que a gente vai para a espiritualidade, que eu acho que é uma das inteligências mais importantes da gente adquirir ao longo da vida, que é a inteligência espiritual, né? Que aí vem a nossa inteligência espiritual, que é a inteligência que trabalha no universo invisível, né? A Uhum. nosso Eu acho que, coeficiente de inteligência trabalha no visível, sim, nosso emocional também, mas o coeficiente de inteligência espiritual, ela é a única que nos permite transitar nesse universo e é ela que nos salva, né, dos labirintos que a mente coloca. E aí sim. a gente pede, né, me ajuda a ver diferente, né? Como que eu posso olhar? Você pede para algo que não é você, não é você, né? Você pede para sua consciência superior, para o seu eu superior, para Deus, para o divino, para Buda lá, tanto faz o nome, para que literalmente te ilumine e te traga e te mostre Essas através. respostas, né? Faça as perguntas que Só que aí precisa. você precisa dessa abertura, né? Porque Jesus mesmo nunca curou uma só pessoa que não quisesse ser curada. Ele perguntava: Uhum. você quer que eu te cure? Você quer ser curado? E a pessoa tinha que falar: eu Sim. quero, eu permito, eu me abro. Porque nesse momento é que realmente o universo interfere de uma forma grandiosa na sua vida. Mas é preciso que a gente abra É, o espaço. eu vejo muito isso na mentoria, né? Eu consigo acompanhar o processo das pessoas e colaborar, dando esse amparo, dessa sustentação do não saber, Uhum, para ir fazendo aquilo que precisa a partir desse lugar. Só que se não faz, uhum, também não dá para querer outro resultado. sim, Então, também tem esse lugar que é assim, ok, eu quero ser ajudada, mas eu preciso fazer a minha parte, sim. né? E é esse mesmo lugar que você está falando da cura, né? De Jesus só curou quem queria ser curado. Tem um processo de vontade interna e de fazer a partir E de si. Não permissão. adianta o outro, né? E é muito, eu vejo isso muito com os meus filhos, por exemplo, quando eles estão doentes e tal. Eu posso estar ali do lado, mas eu não posso fazer mais do que isso, Sim. Uhum, além de amparar com tudo, mas quem no final das contas vai ter que fazer, passar pelo processo é ele. E é é. assim, cada um de nós na nossa vida. Né? E aí um outro ponto que eu acho que uma polaridade complementar ao que você está falando as pessoas, cada uma de nós, cada uma de vocês que está aqui escutando, tem um ponto de vista único, intransferível, que precisa ser colocado no mundo. Que é algo que só você está vendo e só você pode fazer algo desta forma, com o seu Sim. jeito de fazer. Então, é importante ter esse olhar para o externo, para o invisível,
e trazer isso de forma que, a partir do seu sentir, pensar e agir, você transforma o mundo a partir do que você vê, a partir do que é seu e que o mundo está precisando. E é Sim. nesse lugar que cada um de nós tem algo único para entregar para o mundo. E precisa ser estruturado isso e precisa se parir nesse processo. Uhum. Né? É um processo não só parir a si mesma, mas aquilo que quer colocar no mundo como projeto, como iniciativa, como uma forma de se posicionar, falar o que pensa. São coisas que precisam ser estruturadas, né? E eu lembro que muito do que você trouxe lá naquela época, você usava o seu Instagram só para compartilhar as suas reflexões, né? Uhum. Você ainda falava assim, mas o que eu tenho para colocar? Como que eu vou vender alguma coisa? Não sei o que eu vendo, não sei qual que é o projeto ainda. E foi um processo você expor o programa Ser Humano. Sim. Ou mesmo expor todos os seus outros serviços de atendimento individual, em grupo, que foi algo que estava na ponta da língua, mas falta dar aquele empurrão para parir aquilo com formato, né? Sim. Porque senão a gente também fica muito do lado de lá, do Sim. invisível, e não faz o que a gente precisa para transformar a matéria, Né? Acho né? que Então eu queria... a sua entrada na Fala. minha vida foi muito fundamental e cada vez mais eu vejo como realmente cada um tem o seu dom, né? A gente vem para fazer uma determinada coisa e o que você faz é muito lindo, porque né, nessa transição toda minha, nesse momento que eu estava com 2 filhos, a prioridade da mulher muda muito, né? Porque Uhum. é um amor, né, vem um instinto materno e você reconhece a importância da tua função como mãe naquele momento. E o trabalho, né? Se ele não estiver muito alinhado com o teu propósito, com algo muito que transcende a tua existência, você não vai encontrar energia para colocar nele, tendo, né, criando 2 bacuri, 3 bacuri em casa. Hoje eu tenho 3 filhos, né? Na época eu tinha 2. E então eu sabia que para que eu voltasse ao mercado de trabalho, e eu sempre trabalhei a vida inteira, né? Mas quando eu tive meu segundo filho e saí da loja, fiquei 1 ano e meio sem trabalhar. Eu tinha muito desejo de trabalhar, porque eu precisava transbordar, né? Eu falo que a gente como uma centelha divina de Deus, Deus não é a criação que expande, que cresce, a gente tem essa centelha divina dentro da gente também, Super. né? A gente tem essa energia de transbordar quem nós somos, o que nós vemos e poder contribuir com o mundo através de quem nós somos, né? Só Sim. que a gente não tem essa clareza ainda, né? Então eu sabia que eu precisava transbordar porque eu estava entupindo de ficar em casa, né? Não que eu não estivesse dando amor, mas eu precisava, né? Eu sempre vim com essa vontade de contribuir, mas eu não sabia como fazer isso. E aí foi quando realmente a vida começou a ir cada vez mais me levando, né? Me saindo da racionalidade da psicologia e me levando para a espiritualidade. Eu entrei num grupo de mulheres, éramos 8 mulheres que olhávamos para o desenvolvimento pessoal de uma forma mais espiritual, por um lado, um pouco mais holístico. E isso fez um boom para mim, né? Então, por isso que eu falo, pequenos passinhos. Eu achava que eu não estava fazendo nada em casa. Eu achava que eu estava ali totalmente sabático, mas eu não estava sabático. O universo Sim. estava me conduzindo, estava me levando, estava me trazendo os encontros que eu precisava, tinha me colocado numa posição de estar nesse grupo que me trouxe um eixo, que resgatou a minha essência espiritual, que resgatou a minha conexão com o divino, que sempre foi essa voz e essa conexão, sempre foi algo muito latente em mim. Então, assim, a gente, mesmo quando a gente acha que a gente não está caminhando, acredite, vocês estão caminhando, né? Porque Por não isso tem que eu como a acho que gente está ficar tudo parado. ligado. Não é que esse grupo de mulheres não contribuiu para o seu trabalho, sabe? Não Quando a gente está muito, buscando ocupar elas um foram, lugar único sim, e
E de dentro para fora, qualquer trabalho ligado ao autoconhecimento e de busca de si mesma vai contribuir para esse processo de parto do seu É, trabalho autoral. sim. E era como se fosse uma terapia em grupo. A gente se encontrava uma vez por semana para olhar para dentro, né? E Uhum. aí o meu despertar espiritual veio alguns anos depois. Quer dizer, na verdade, não. Daí eu fui fazer coach para voltar, para tentar me alinhar. O coach me levou para consultoria de estilo. Então, imagina, olhando para mim, imagina eu fazendo consultoria de estilo. Parece milhas e milhas de distância, né? E naquele momento parecia mesmo, porque a minha coach, que eu fiz coach com a Ana Raia, ela virou e falou assim: Mari, você já tem um histórico de estética, de beleza, da arquitetura, busca por equilíbrio, esse olhar estético que é parte de quem você é, pela sua casa, pelo seu jeito, pelo jeito de você se vestir. Você já tem um histórico da loja, de ter sido referência de jeans por 4 anos e meio. Então, você já é vista como uma referência a nível de consultoria. É um caminho natural. E eu falava, será? Eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou indo para dentro, querendo buscar a essência. E será que eu vou trabalhar com a casca? Né? Voltar a trabalhar com a casca, que é uma coisa que eu estou realmente fazendo o caminho inverso. E ela falou, calma, vai conhecer o trabalho das meninas da oficina de estilo. E aí eu fui conhecer, porque eu também estava completamente sem rumo, mas eu não tinha certeza. Eu falava, Que será? também é outra coisa importante. Será que eu Vai vou? conhecer as áreas que você quer atuar. Eu nem queria atuar, foi uma coisa que veio de fora para dentro, mas olha que lindo, como eu nada é ponto sem nó nesse universo, né? E eu fui muito porque eu estava também meio sem rumo e eu queria me encontrar. Então eu fui fazer o curso das meninas e saí de lá já com cliente atendendo. Já tinha várias amigas que gostavam do jeito que eu me vestia e falavam, não, vamos fazer, vamos fazer. Comecei a trabalhar. Mas foi exercendo a minha função como consultora de estilo que eu percebi a minha paixão pelo ser humano. Que eu percebi que, na realidade, o que brilhava os meus olhos em todo o processo de consultoria era conhecer essa pessoa. Quem era essa Uhum. pessoa que estava na minha frente? Quais as escolhas que ela faz? O que ela está querendo esconder através dessa calça, desse jeito de se vestir? Né? O que ela não está mostrando para o mundo? Quais os seus desejos? Onde ela quer chegar? E é muito incrível porque eu fui percebendo o poder que a consultoria de estilo, quando feita através desse olhar, tinha para transformar a vida de uma pessoa. A minha primeira cliente, que era pro bônus, ela era uma... Vale a pena até contar, porque ela era uma menina que casou com, sei lá, 19 anos, 18 anos, vamos dizer. Ela teve filho com... Acho que ela casou com 17, teve filho com 18. Antes de... Muito cedo. E ela estava casada já, sei lá quantos anos. Na época ela estava com 38, 39. Ela era diretora-geral de uma academia de ginástica. Então ela ocupava um cargo importante, onde ela precisava coordenar muita coisa. E ela se vestia como se ela fosse uma advogada. E ela trabalhava numa academia, né? Num lugar onde é super... Você não tem nenhum dress code rígido. Mas ela precisava da rigidez da roupa para validar, né, A posição. para sustentar, para trazer responsabilidade, né, respeito. E foi um processo muito dela se resgatar, porque ela não sabia nem mais quem ela era, né? Porque ela casou muito cedo, se identificou com o marido, se identificou com o filho. E o mais lindo, né? E eu acho lindo, porque a vida é muito perfeita do jeito que ela é. Essa pessoa, ela passou... O marido saiu de casa no meio do processo. No meio do processo, aquele mundo que ela tinha criado acabou. E ela terminou esse processo numa solidez, numa estrutura, numa autoconfiança bonita, sabe? Onde ela falava, Mari, eu chego no trabalho, as pessoas falam, quem é essa pessoa que chegou? Né? Eu tô diferente, eu me sinto empoderada, no momento que poderia ser o momento mais difícil da vida dela. Né? Um momento mais de realmente não saber quem ela era, de perder as estruturas, ela estava super empoderada de quem ela era. E aí eu tive certeza que eu queria trabalhar com pessoas. E aí o resto da transição foi um passinho de cada vez. De consultoria de estilo, eu fui fazer coaching, embasado na psicologia positiva, que é a minha paixão dentro da psicologia. Aí virou consultoria de estilo, consultoria de vida e estilo. E aí eu vi que o estilo eu não queria mais, né? A roupa, não quero mais.
fiquei com a consultoria de vida e quando eu tive o meu despertar espiritual, que foi há 4 anos atrás, que mudou minha vida completamente de cabeça para baixo, quando abriu esse meu, pá, né, essa minha conexão realmente com o divino, eu tive que reestruturar toda a minha vida e foi quando eu fui procurar você. Porque eu não sabia o que fazer com toda essa caixa que tinha se aberto lá em cima, né? Toda essa informação, toda essa... Quando eu incorporei tudo que eu sabia, onde eu entendi a grande figura, e eu precisava compartilhar e começar a falar desse novo lugar, né? E Foi aí, de aí novo, é que achar a casca que cabe isso. tive que recomeçar também para caber dentro desse lugar e para poder realmente compartilhar da minha máxima potência, porque eu não podia continuar sendo coach, eu não podia continuar fazendo um copy-paste, né? E eu falo, a gente muito tempo faz copy-paste, a gente pega aquilo que valida com o nosso coração e nós repetimos esse padrão, Sim. até o momento em que a gente desabrocha para a gente mesmo e a gente entende que tem que ser autoral, né? Tem que ser seu. Você vai usar tudo que o mundo te trouxe, você vai usar, né? Eu usei esses 15 anos de coisas que eu estudei, física quântica, psicologia positiva, a história das religiões a fundo, espiritualidade. Eu me espiritualizei, fui em vários processos, entrei em vários retiros, experimentei várias técnicas, experimentei várias coisas em mim. E quando tudo aconteceu, eu falei, eu preciso usar o meu pacote completo. Não dá mais para eu ser coach, Todos nós, né? não dá mais para eu ser psicóloga, não dá mais para eu Sim. ser consultora. Tem que ser tudo. Então, porque muitas vezes as pessoas Nós somos saem de seres multipotenciais, né? sim, E por e é ser usar tudo. multipotencial, a gente precisa usar tudo a serviço de uma causa que você queira, né? Uhum. E aí, ouvindo você falar, eu vejo que a transição é um processo e é uma dança de É uma dança. identificação e desidentificação. Sim. Identificação com algum caminho conhecido e desidentificação com esse caminho conhecido, identificação com você mesma e desidentificação consigo mesma. É assim, uma polaridade entre o eu e o outro, um caminho conhecido, desconhecido, para ir fazendo essa construção que é um caminhar, é o processo que importa. É um processo. Os pontos de chegada vão se transformando, como a gente falou no começo. Quando você acha que você chegou no lugar, aquele lugar desaparece, aquela cenourinha vai mais para frente. Sim, mas eu Então, acho que é a caminhada, né? nesse processo da caminhada e de tomando consciência, eu vejo hoje o autoconhecimento, mas não o autoconhecimento da terapia, né? Ai, quem sou eu enquanto criancinha, relação com pai, com mãe. Não, como é você enquanto ser humano? Você está usando todos os recursos que você tem, você conhece como você funciona, você entende o seu lugar no mundo, porque eu acho que quando a gente tem o autoconhecimento num nível mais profundo, né? Eu falo espiritual, mas é um nível profundo a nível do invisível, de você ativar todas as ferramentas que você tem, você passa a não ser mais refém da tua mente, né? Que é a mente que te leva para o auto-boicote, que te traz a insegurança, que te faz procrastinar, que te faz fugir das coisas que você tem que fazer, de não estar no aqui e no agora, de não estar no momento presente, né? A mente que te desempodera, a mente que te coloca num lugar de não merecimento de receber aquilo que você deseja, né? Você se visualiza. Eu tinha essa voz que falava, Mariana, você veio fazer algo muito grande. No momento que eu estava em depressão, no momento que eu me achava o cocô do cavalo do bandido. E a voz falava, você veio aqui fazer algo muito grande. Eu falava, hã? Não, tipo, euzinha, eu fazer uma coisa muito grande. E hoje eu vejo que o grande é relativo, né? O grande é o que é grande para você, é o que é você estar na tua máxima potência, é você tá. Hoje eu vejo essa grandiosidade, porque se todos nós trabalharmos na nossa máxima Na potência, nossa potência. e a nossa máxima potência pode ser fazendo bolinho de chuva,
pode literalmente fazendo bolinho de chuva, você colocar o teu Não é o amor. formato, é a Não intenção. é, não é trabalhar com grandes grupos, não é montar uma ONG e salvar o mundo, não é, mas é você aprender a estar Aonde integrado na você precisa estar, verdade. E aonde com é só essa seu. consciência una, onde você sai do individual, eu preciso performar, eu preciso crescer, eu preciso ajustar, eu preciso. E você vai assim, nossa, não sou mais eu, né? Eu É entendo um agora lugar o que está onde no mundo. eu, eu, eu sei tanto que eu preciso estar a serviço que eu estou vazia e pronta para agir de acordo com o que o todo precisa. Sim, Então, é um lugar onde não estou em comando. Quem está em comando é algo invisível em mim e que eu sou ferramenta para que isso aconteça. Só que sim, é assim, eu estou falando isso com uma naturalidade, mas não é tão fácil assim. sim. É um É mais desafio fácil do diário. que se imagina, né? Eu acho que a gente ativar essa inteligência espiritual, a nossa conexão, né? Eu chamo, né? Hoje eu tenho essa jornada de reconexão que eu acredito muito, é a gente fazer esse resgate, né? A nossa reconexão com o divino. Uhum. Porque sim, é sobre autoconhecimento, e autoconhecimento passa pela razão, né? Passa por a gente entender o que nós temos para oferecer para o mundo, né? Quase como um trabalho de coach, quais meus dons, meus talentos, minhas forças, né? Como que eu posso agir no mundo, como eu posso colocar no mundo, mas também é como que eu abro a caixa preta para poder transitar nesse universo invisível de um lugar de muito mais entrega, de muito mais abertura, porque e se a gente traduzir um pouco, né? Tem muitas pessoas que falam, abrir o seu coração, trabalhar com o seu com amor, tudo começa dentro, realmente é você resgatar o divino dentro de você, se apaixonar por você, porque você vai se apaixonar pela grande unidade que habita dentro de você, que te faz ser um com o todo. E esse é um Eu acho que processo que tem. a gente precisa experimentar, a gente precisa passar, a gente precisa viver ele. E quando a gente acessa isso, ele se reverbera como uma onda em todos os âmbitos da sua vida, na tua família, no teu trabalho, né? Quando a mudança Essa vem, ela vem reconexão, assim, avalanche. ela vem a valer. É, tem uma mentorada que está comigo que ela falou assim: eu entrei para estruturar um retiro de yoga e a minha vida inteira está mudando, eu estou mudando de país, inclusive, e não sei nem se eu vou fazer esse retiro mais. Mas eu Uhum, entendi que é um processo de questionamento do que eu estou fazendo e que dessa forma eu vou estruturar minha vida de um outro lugar, né? sim, Então, para mim, o que fica assim de coisas práticas que deram certo nesse processo de reconexão, que me traz a confiança em algo maior e em mim mesma ao mesmo tempo, foi uma frase que eu considero uma lei universal, que é: eu sou responsável por tudo que me acontece sem exceção. sim, É um lugar de autorresponsabilidade profunda em que eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a forma que eu sou impactada pelo outro, sim, pelo que o outro faz, né? E, e essa frase, por muitos anos, ela ficou no meu box e me ajudou muito nesse processo de, enquanto eu estava tomando banho, eu refletia sobre essas coisas que vinham de, mas eu não sou responsável pela forma que aquela fulana falou aquilo ou aquilo outro. E eu ia introjetando essa lei para compreender o nível de seriedade que ela vem, de autorresponsabilidade, de o que você veio fazer, como você está usando a sua vida, porque é como se, olhando para a história, eu sinto que nós, encarnados aqui na Terra, nós somos os privilegiados do momento, de poder fazer alguma coisa e transformar a matéria. E toda a nossa linhagem de, sei lá, mil e tantas pessoas, se a gente for olhar até os tataravós na constelação, eles estão lá em cima, meio que torcendo para você, falando: olha, agora é a sua vez de fazer a transformação.
Sim. Você fazendo a transformação, a gente se cura o futuro também. Então, ocupar o teu lugar é um favor que você faz para si mesmo, mas também para o coletivo. Porque a partir do momento que você se autorresponsabiliza pela tua vida, a gente entra num lugar de cura do todo e de si mesmo. Sim. Mas exige muita maturidade esse lugar. Porque Exige não terceirizar isso, a culpa do outro, não tem culpa. e a gente precisa também trabalhar o nosso merecimento, né? Porque nada entra se a gente não achar que a gente merece receber. Né? Se a mente dizer, você não merece receber isso, o universo o tempo todo, né? A gente tem que se lembrar dessa ideia de que o universo, Deus, o todo, está sempre dando, né? Deus é esse transbordar de si mesmo, é esse fluxo de Uhum. abundância. O tempo todo está batendo na nossa porta. Né? A nossa única função é abrir a porta. Só que esse abrir a porta é um processo muito difícil, porque abrir a porta significa eu mereço receber toda a abundância do universo, né? Por que eu mereço? Porque eu reconheço que eu sou merecedora de amor. Ah, eu sou merecedora de amor? Sim, porque eu me amo, porque eu me aceito do jeito que eu sou, porque eu me aceito com todo o meu lado sombra e o meu lado luz, porque a Sem imperfeição é nenhum vista só condicionamento anterior, aos né? olhos do homem. O imperfeito é o julgamento do homem, né? Uma doença é aos olhos do homem. Uma coisa que não deu certo é uma opinião sobre isso, né? Às vezes o não dar certo é a melhor coisa que podia ter te acontecido, né? Então, assim, quando a gente começa a compreender como que a gente funciona, a nossa estrutura mental funciona, a gente começa a ir percebendo como realmente nós somos os únicos responsáveis por abrir esse fluxo de abundância que tem no universo, né? Que é muito fazendo um resgate de nós mesmos, né? Um resgate do amor próprio, o resgate da autocompaixão, é a gente se flexibilizar, se abrir para novos pontos de vista, nunca estar fixo numa coisa só, é num lugar de abertura, né? Isso é mais um interessante ponto de vista, não é não. Ah, alguém vem e te traz uma coisa que é completamente oposto do que você está propondo. Não é não. Que interessante isso, né? Isso é uma das teorias e dos fundamentos do Barras de Access, que o Access Consciousness me trouxe também, né? A gente o tempo todo sair desse ponto de vista fixo. Então, assim, quando a gente começa a entender que existem uma série de processos que a gente pode implementar na nossa vida, e processos mentais mesmo, a nível cognitivo, de compreender como a sua mente funciona, e usar essas ferramentas para ir criando abertura para se permitir ter a confiança de dar esse passo, ter a abertura para receber, né? A gente vai percebendo que realmente a nossa vida ela vai mudando mesmo, né? Muito por Sim. um Então, auto-merecimento. é, se você pudesse colocar numa frase, o que precisa para desenvolver a autoconfiança, então? Para desenvolver a autoconfiança é você parar de querer confiar em você, nas suas capacidades, no seu saber, na sua ideia, na sua. Porque existe algum momento em que você tem que entregar para algo maior, que a sua força não vai vir de você. Não é que você não tem os recursos que você precisa, você tem todos os recursos. Mas é que muitas vezes a gente está tentando ir pelo esforço porque a gente está tentando ir pela mente, a gente está tentando ir pela razão. Muitas vezes a gente está tentando controlar tanto e planejar tanto e ficar tão rígido com uma estrutura que a gente criou que a gente não percebe que o universo está querendo levar e conduzir a gente por uns outros caminhos que a gente vai chegar mais rápido onde a gente quer. E é tanto planejamento, é tanta estrutura, é tanta rigidez mental que a gente se fecha para ser conduzido. Né? E nesse momento em que a gente está inseguro, é você realmente fazer um resgate espiritual, de você falar, ufa, porque a gente só aprende a confiar no universo quando a gente sente que o universo está perto da gente. Quando a gente sabe que existe uma fé, mas não é a fé pura, é realmente você estar em conexão com o seu eu mais profundo, com o seu eu superior, que muitas vezes vai te trazer uma ideia que a tua mente racional não vai acatar. Sim. Não, mas se você for por aí, não vai. Né? Mas não, eu vou.
né? Então, eu acho assim, muitas vezes a insegurança, ela é falta Mari, de temos 30 autoconhecimento. segundos. Vai se O autoconhecer, Instagram acabou de me vai avisar. investir no seu autoconhecimento, vai desabrochar para você mesmo, porque você é um ser de infinitos recursos enquanto ser E humano. coloca isso no mundo. Infinitos. E coloca. E quando você abrir isso, o que você tem